No meu coração, eu sempre falo assim, o Senhor me dá um tema para esta palavra, para que eu possa compartilhar com as irmãs. E o Senhor me deu um tema que se chama assim, que eu coloquei aqui, de órfã à rainha. Poderia colocar do pó ao trono, mas de órfã à rainha. E eu queria muito meditar rapidamente sobre a vida de Esther. Eu tenho às vezes um olhar, a minha interpretação às vezes ela é um pouco diferente. Eu costumo olhar para alguns cenários e eu sou muito detalhista no meu jeito de ver as coisas. E eu comecei a meditar sobre essa palavra, embora eu já tenha ministrado inúmeras vezes sobre ela, mas hoje foi de uma forma diferente. O meu olhar ele foi levado para um caminho um pouco diferente. E eu queria compartilhar com vocês, primeiro, quem era Esther? Quando Mardoqueu diz para ela, Mardoqueu, eu vou explicar quem era, mas quando essa passagem que o versículo trouxe ali na nossa leitura, não sabe que talvez para este tempo, este momento, esta situação, foi que o Senhor te colocou neste lugar? Se você se calar, Esther, aí colocando um pouquinho das minhas palavras, se você se calar, só você vai sobreviver. Todo o teu povo, toda a tua casa vai perecer. Ali ele chama a atenção de Esther de uma forma muito veemente, intercedendo acerca de um povo. Só que quem foi Esther? Esther era uma menina, órfã de pai e mãe. Ela havia perdido seus pais. O povo havia sido cativo. Depois que houve toda eu não quero entrar nesse contexto, senão eu vou ficar explicando muita história e eu vou me prender a um tempo que eu quero dedicar a outras reflexões. Mas o povo havia sido levado cativo de Jerusalém. Mardoqueu era primo de Esther. Algumas traduções dizem tio, mas entre tio e primo ele não era pai, ela não tinha mãe. Ela havia perdido o que era mais valioso na vida de uma menina, que é pai e mãe, que é o carinho de uma mãe, que é a segurança e a proteção de um pai. E ela vivia cativa, então eles viviam sobre um jugo de escravidão. Não tinha riqueza, com certeza não morava num lugar muito bom, porque a história nos leva a entender desta forma. Então Esther, ela estava num contexto, e eu quando olho para isso, eu não consigo imaginar uma menina que perde pai e mãe, que mora numa casa que não é dela, que vive um histórico de escravidão, de cativeiro, que viva sorrindo e sendo mil maravilhas. Não. Com certeza a mente de Esther era voltada aqui para um cenário. Por que eu estou vivendo essa situação? Que falta está fazendo a minha mãe? Que falta está fazendo o meu pai? Ela não tinha essa base. Só que Esther tinha a maior riqueza que alguém podia ter. A promessa e o propósito de Deus sobre a vida dela. Quantas de nós chegamos aqui hoje, talvez sem a nossa base familiar concreta? Quantas de nós chegamos aqui com perdas, com frustrações, com medos, com traumas, que nos trouxeram até o dia de hoje, só Deus sabe como. Não era diferente com a vida de Esther. Muitos de nós chegamos na tarde aqui hoje, nesta tarde, com os nossos corações quebrados e machucados, cheios de cicatrizes, o corpo todo machucado, por uma história da qual nós não escolhemos viver. Mas que nós fomos submetidos por conta de um curso que nós não tivemos controle. Só que o que nós não podemos nos esquecer é que existe sobre nós uma promessa e que Deus olha para a tua vida com um propósito. Não importa de onde você veio, não importa o que aconteceu, não importa se você não teve base. A base que você precisa chama-se Jesus Cristo e Ele está aqui. E foi Ele que te trouxe até o dia de hoje. Então quando nós olhamos para a vida de Esther, eu começo a imaginar assim, que vida dura tinha essa menina. Quão sofrido era a vida dessa menina. E ela estava lá, provavelmente na casa do seu primo. O seu primo ficava à porta do templo. A Bíblia diz que ele ficava à porta do templo, mendigando. Então imagina a condição da vida da família de Esther. E havia um rei chamado Rei Assuero, que era muito poderoso, governava sobre várias províncias. E esse rei tinha uma mulher chamada Vasti. E um rei tem muitas concubinas, ele tem muitas, naquela época, havia todo um contexto histórico acerca da vida desse rei, e ele resolve fazer uma festa. Eu vou falar de forma bem resumida e rápida, para chegar onde o propósito da mensagem. E ele chega de uma forma, ele faz uma festa muito grande, que dura vários dias, e ele oferece bebida, ele oferece tudo de bom do melhor, uma festa digna de um rei.
E ele oferece tudo aquilo para uma população. E chega no último dia, ele já cansado, a Bíblia diz que ele já estava alegre de tomar um vinho. E nesse âmbito de alegria, ele diz assim, manda chamar Vasti, quero apresentar ela para o povo. E Vasti, que já havia muitos dias ali se dedicado a uma grande festa, provavelmente ela olha com uma certa revolta e fala, estou cansada, estou com os pés inchados, estou aqui sendo um anfitrião para esse povo esse tempo todo, não vou, eu não quero ir. E Vasti se recusa a atender o pedido do rei e se apresentar ao povo. Esta atitude de Vasti custou muito caro. Essa atitude de Vasti custou-lhe o trono. E aí eu queria abrir um parênteses, porque às vezes quando eu leio, eu queria muito me encaixar na história de Esther. Eu queria olhar e falar, nossa, como eu pareço com a Esther, eu estava lá, intercedi pelo povo. Mas quantas vezes eu sou Vasti? Por que eu quero dizer isso? Porque a Gi fez uma brincadeira aqui no começo que tem uma profundidade muito grande. Que é quando nós não nos abrimos para acolher, não nos abrimos para ouvir. Quando alguém fala alguma coisa e a gente diz, eu não venho mais na igreja. Quando alguém te convida para trabalhar num conjunto, no ministério, e você fala, eu não quero arrumar problema. Você está no lugar errado, irmão. Você está no lugar errado, amada. Igreja é lugar de receber pessoas que precisam de soluções para os seus problemas. E você precisa fazer parte dessa solução. A atitude de Vasti ao dizer não quero, ela simplesmente não quis e não se apresentou. E isso lhe custou o trono. Nós precisamos entender que quando nós temos um papel, um posicionamento, um chamado, nós não temos muita escolha. Eu costumo dizer que escolhido não tem escolha. O fato de você dizer não, o fato de você se omitir para a posição em que você ocupa, para a posição em que você está, para o cargo que você tem ou para aquilo que Deus tem para a tua vida, pode te custar um preço muito alto. E o preço de Vasti foi perder o trono. E muitas vezes, pessoas chegam e ocupam lugares daqueles que simplesmente não quiseram fazer. Que nesta tarde seja eu e você voluntária a servir o Senhor como Ele quer que nós sejamos. Amém, glória a Deus. Que nesta tarde eu e você estejamos prontas para dizer, Senhor, eu me chateio. Às vezes eu tenho, Senhor, vontade de picar o nariz e esfregar. Até aí é humano. Não deveria, mas o desejo às vezes vem. Mas que você fala, porque eu te amo mais do que tudo, Senhor, porque o Senhor está acima de todas essas coisas, eu escolho te servir. E ora por quem te magoou, e ora por quem te chateou. A atitude de Vasti custa um preço muito alto, só que esse preço leva a Deus a cumprir um propósito na vida de Esther, e todavia alcançar o povo judeu. E então aquele rei, depois de passado alguns dias sem ter a sua rainha, ele começa a ficar meio entristecido, chega ali os seus auxiliares e fala, rei, por que a gente então não reúne todas as meninas bonitas dessa província? As jovens, as virgens, as formosas, e vamos trazer aqui, para que o Senhor escolha uma nova rainha. E ele gosta da ideia e diz, então tudo bem. E aí imagina, Esther estava lá na casinha simples, humilde dela, vivendo as suas dores, talvez as suas frustrações. Quem sabe, em algum momento, Esther sentada ali, Mardoqueu, que tinha feito o seu papel de pai ali, adotado Esther como filha, em algum momento tenha sentado e contado para ela assim, olha Esther, o nosso povo, porque ela era uma menina, o nosso povo acredita num Deus que um dia o povo saiu do Egito, estava no meio do deserto, e aí veio o exército de Faraó, e eles chegam diante do mar e pensam, vamos morrer todos afogados. E esse Deus dá uma ordem para Moisés e diz, toca no mar, e o mar se abre e o povo passa a pé, andando em terra seca. Esse Deus é o mesmo, Esther, que fez descer fogo do céu. Esse Deus é aquele que mandou maná, que sustentou o povo. Talvez ela tivesse ouvido falar várias vezes de quem era esse Deus que Mardoqueu servia, que o povo judeu adorava. Mas ela estava lá na sua casinha, quietinha. E quem sabe, pensando assim, eu não tenho expectativa nenhuma para o meu futuro. Eu não tenho expectativa nenhuma de mudança. E aí chega alguém comissionado pelo rei e diz assim, todas as meninas agora precisam vir para o palácio para se preparar. Mardoqueu, ao ouvir aquilo, ele imagina assim, agora é a hora de a gente fazer a virada, porque ele era um homem mais experiente na fé. Agora é a hora que Deus vai mudar essa história e se enche de esperança. Então Esther, ela não vai por vontade própria. Tem uma passagem que diz assim, que ela foi levada sob custódia dos homens do rei.
Ela não foi se oferecer, eu quero estar aqui. Ela foi levada. E você imagina que ao ser levada, sabendo que ela era uma pessoa que pertencia ao povo judeu, do qual era perseguido e escravizado, vocês acham que ela foi acreditando que ela podia ser rainha? Não, ela foi com medo de ser morta, ela foi com medo do que ela ia encontrar, ela foi com medo do que ela ia ter que viver, não eram os costumes que ela tinha, não era o povo que ela estava acostumada, mas ela vai. E a Bíblia diz que eles ficaram, todas as moças que foram levadas, passaram por muitos meses, foram 18 meses, 1 ano e meio de preparo. E o preparo de Deus não é fácil. Quantas de nós passamos por períodos de preparo? Quantas de nós fomos submetidas a situações das quais nós não estávamos preparadas para viver? Quantas de nós fomos tiradas às vezes da nossa zona de conforto, do nosso momento de folga e tranquilidade, para ser confrontada e submetida a situações das quais nós não estávamos preparados para viver? Mas quando existe um propósito sobre a sua vida, preparado ou não, inteiro ou quebrado, querendo ou não querendo, o Senhor vai até você, Ele te leva rumo a esse propósito, e não existe outra alternativa a não ser resistir. Não existe outra alternativa. Mas talvez o período de preparo para mim e para a sua vida tenha sido diferente do de Esther. Esther, durante o preparo, ela recebe banhos de mirra, de óleos, para se preparar. Depois ela começa a ser moldada dentro dos costumes. Mas na minha vida o tempo de preparo foi diferente. Eu sou uma menina que nasci num lar cristão. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Só que um lar cristão abalado por diferenças de convicções. Meu pai pertencia a uma religião, a minha mãe a outra, ainda assim evangélicos. E aí no momento de entrar num acordo, vamos todos para determinada igreja, a minha mãe não queria abrir mão, meu pai não abriu mão e os dois pararam de ir. Muito comum isso dentro da igreja. Quando não há consenso, então eu paro de ir para a igreja. E eles pararam de ir. Mas eu me lembro, sim, com muita clareza, eu sou a filha mais velha de todos os irmãos. O sonho da vida do meu pai, ele tinha eu, Miriam, e ele pedia muito a Deus um menino. E veio Joel. E a minha mãe, um dia, o Joel com 4 meses aproximadamente de idade, minha mãe deu banho no Joel, pôs no berço e foi buscar eu e Miriam para poder cuidar de nós, nos dar banho. E o Joel chorava muito no berço, como toda criança que está com manha de colo, como o pessoal diz. E a minha mãe escutou o Joel parar de chorar, ela imaginou que o Joel tinha dormido. E quando ela chega no berço, o Joel estava morto. O Joel teve morte súbita. E ele já havia alguns minutos, a minha mãe sozinha, nós morávamos no Rio de Janeiro, na época, num lugar onde o primeiro ponto de ônibus ficava a quilômetros de distância. E a minha mãe, em desespero, a minha mãe disse, chama o teu pai na casa do vizinho. E aí era uma casa, 5 casas para frente da nossa. E eu saio correndo para chamar o meu pai. Quando o meu pai chega em casa e pega o meu irmão no braço, o meu pai chora dizendo, Senhor, o Senhor me deu e o Senhor tirou a vida do meu filho. O Senhor levou meu filho. A minha mãe dizia, vamos para o pronto-socorro. E o pronto-socorro ficava muito longe. Nós não tínhamos carro. E a minha mãe sai desesperada pelas ruas com o meu pai e o meu irmão no colo. Nós atrás correndo sem saber o que fazer. E o meu pai dizia assim, pronto-socorro é para quem está vivo, meu filho está morto, o que eu vou fazer? E a minha mãe, vamos para o pronto-socorro. E o meu pai repetia para ela, meu filho está morto, o que eu vou fazer no pronto-socorro? Quando ele passa em frente a uma igreja, que por volta de umas 4 horas da tarde, havia algumas irmãs reunidas orando, e ele ouve uma voz bradar no seu ouvido e dizer, eis aí o teu pronto-socorro, entra. E o meu pai então, impulsionado pela voz do Espírito Santo, ele entra naquela igreja. E quando ele entra, as irmãs que estavam ali orando, olha para ele e diz, o que aconteceu? Ele disse, o Senhor levou o meu filho. E ela disse, me dê aqui no colo. Ergueu o meu irmão para o alto e fez a oração mais simples que você pode imaginar. Ela disse, Senhor, os teus filhos entraram aqui carregando luto, carregando um filho morto no colo. Se for teu, leva contigo e dá consolo a eles. Mas se não for, se o Senhor tiver promessa, devolve a vida. E o meu irmão morto no colo dela. E aí ela disse para uma das irmãs, pega uma xicrinha com água e traz uma colherzinha, por favor. E essa irmã trouxe, encheu aquela colherzinha com água, levou na boca do meu irmão. E quando ela colocou aquela água, meu irmão encheu o pulmão de ar. E hoje ele tem 40 anos, é uma bênção, ele aprende as coisas, ele é músico na igreja, ele canta, é uma bênção. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que faz milagre, é um Deus que ressuscita mortos, é um Deus que muda a história, é um Deus que confunde a medicina. E eu tive esse privilégio de nascer num lar cristão,
de ver o processo de moldagem, de modelagem de Deus de uma forma diferente. Mas eu fui essa menina, criada e separada, e meus pais então passaram a frequentar a igreja. Aos 7 anos de idade eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Fui selada com o dom de profecia, e eu dizia para o Senhor assim, eu queria cantar, eu queria ser profeta. É tão mais bonito cantar, né, irmã? Eu sei que tem um preço. E eu falava para Deus, eu não queria esse dom. Mas eu cresci dentro desse contexto cristão, de fé. E achando que o mundo era cor-de-rosa, achando que tudo era mil maravilhas. Deus abençoe, irmão. Eu vou passar no vocês, mas eu sou feita de barro, então, ó, vou sair dessa cor aqui. E não é Jesus amassando o barro.